pessoal, iniciando mais um vlog, lugar totalmente diferente, onde fica o computador, no quarto. Eu tô apoiando aqui porque às vezes eu gosto de ler sentada pra não dar sono, porque eu dormi muito pouco essa noite e eu vou ficar com sono, tenho certeza. E eu vou começar agora, gente, O Príncipe Cruel. Hoje é dia 23 de maio. Então, eu estou iniciando agora o vlog da trilogia do Povo do Ar. Eu não tenho certeza se essa trilogia vai dar pra eu terminar ela ainda esse mês de maio, já é dia 23, essa é a última semana do mês de maio. E eu tenho outras leituras que são pendências e leituras de tibiária. Esse livro não estava na minha tibiária, eu não escolhi trilogia para esse mês específica. E aí me deu vontade de começar a ler O Povo do Ar, então eu peguei esse aqui. Então vou iniciar e vamos ver se vai dar tempo, se não der, vai passando, mas vocês vão ver no vlog aí da leitura dos 3 livros em breve. E eu vou iniciar aqui. Eu já tinha lido o prólogo no mês passado, porque eu ia ler esse livro no mês passado. Era a minha ideia. Mas acabou que não deu, eu me enrolei muito no mês passado com leituras e tudo mais. Então eu vou ler agora, eu vou iniciar agora esse primeiro livro. E aí eu vou ler. Eu dividi para ler em 2 dias, mas pode ser que eu não consiga ler em 2 dias. Eu botei aqui porque ele é um livro de 320 páginas. E pela minha média de tempo para essa leitura, ele dá em média de umas 7 horas de leitura, esse livro. Eu fiz o cálculo porque tem como você fazer esse cálculo no Scooby. Você lê uma página do livro, então você procura uma página assim que tem mais texto, sabe? Não tem tanto diálogo. Uma página com bastante texto. Você lê ela com atenção, com calma. No Scooby tem um contador de tempo. Você inicia o cronômetro e lê. E quando você acabar, você para o cronômetro e aí ele vai calcular para você quanto tempo você demoraria para ler esse livro, especificamente você. Porque o Scooby tem uma média de tempo pelo tempo que a maioria das pessoas demora para ler. Mas quando você usa essa calculadorinha aí do Scooby, ele te dá a média de você, sua média específica de tempo para ler um livro. E esse livro aqui tá dando 7 horas. Então, eu botei para ler em 2 dias. No meu caso, eu acho super possível ler 3 horas e meia de leitura num dia. Muito simples para mim. Eu leio até muito mais. Depende do dia, é claro. Então, assim, eu vou tentar ler a metade. Pode ser que não consiga ler a metade, porque eu ainda tenho que ler Memórias Póstumas, porque a discussão vai ser quinta-feira. Hoje é dia 23 e é segunda-feira. Eu tenho que ler a minha metinha aqui que eu separei. É bem pouquinhas páginas, são 20 e pouquinhas páginas que eu separei por dia. E eu tô lendo também Elantris. Eu comecei ontem, recomecei ontem, né? Tipo, peguei de onde eu tinha parado, li um capítulo. Eu tenho que ler... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ler 40 páginas, 42 páginas de Elantris hoje, pra bater minha meta dele, que eu botei ele pra ler também um pouquinho todo dia, até dia 31 pra finalizar, porque ele é da minha TBR mesmo. Pode ser que, como eu falei, eu vou ler esse aqui. Quando eu achar que eu já li muito, ou tipo assim, tô cansada, vou pegar Elantris, eu pego Elantris pra fazer a meta de Elantris, ou o Memórias Póstumas pra ler, porque Memórias Póstumas eu costumo ler antes de dormir, porque é pouquinhas páginas, aí dá aquele momento de relaxamento. Eu acho a leitura muito gostosa, os livros do Machado, então pra mim é super de boa. Então, provavelmente eu deixo ele pra ler à noite. Aí eu vou ler um pouco de Elantris, provavelmente. Mas o foco desse vlog é realmente ler O Povo do Ar. Então, só vou comentar sobre O Povo do Ar aqui. Elantris e Memórias Póstumas vai ser comentado no vlog de leituras da semana, que eu comento mesmo. Mas esse aqui eu vou comentar com vocês nesse vlog específico. Então, vou começar a ler Príncipe Cruel. Eu já li o prólogo, como eu falei pra vocês no mês passado. Eu achei, assim, interessante, porque pra mim seria uma questão meio medieval, meio Corte dos Espinhos e Rosas, sabe? Aquele clima, mas não. É tipo na atualidade, no nosso mundo normal e atual, e existem os feéricos. Então, achei bem interessante, que isso foi uma surpresa pra mim. Então, eu vou ler. Quando eu parar, tipo, se acabar a quantidade de páginas que eu quero ler, ou que eu vou ler por hoje, eu venho aqui falar pra vocês o que eu tô achando. Até o próximo. Hoje é dia 24 de maio e ontem eu iniciei O Príncipe Cruel, eu falei com vocês, e eu já li 100 páginas. Ontem eu li 100 páginas. Falei pra vocês que ia dividir em 2, mas aí eu fui pensar e decidi dividir em 3, porque eu tô fazendo outras leituras também em paralelo.
Então eu dividi em 100 páginas, eu li 100 páginas. E eu tô gostando bastante, tem uma vibe conto de fadas. Eu tenho a sensação de ler um conto de fadas, de ver aqueles filmes antigos, assim, com aquela pegada de conto de fadas e tal. Tipo, os filmes da Barbie, ou não sei, gente, contos de fadas. É isso que me remete. Esse livro me dá uma vibe de conto de fadas, sabe? Mas um conto de fada mais sério, mais pesado. Esse livro tem muita questão de bullying aqui, porque a Judy aqui, que é a principal, ela sofre muito bullying porque ela é humana. Aqui ela era uma menina normal, no mundo atual até, que isso foi uma coisa que me surpreendeu muito nessa história, que se passa no mundo normal. E aí, tipo, existe o mundo das fadas. E ela, a irmã dela mais velha, é filha de um feérico. Ela é uma meia feérica. E a mãe dela era humana. E a mãe dela, tipo, forjou a própria morte pra fugir do mundo das fadas e do pai dela, entendeu? Do pai da irmã. É Vivian. Então, enfim, a mãe dela fugiu, tava grávida da irmã mais velha da Judy. E fugiu do mundo das fadas, se casou, teve ela, né, a Judy, e a irmã gêmea da Judy, que a Judy é gêmea. E aí ela teve outro filho, se casou. E aí ela já era diferente, já no começo assim do livro já fala que a irmã dela tem as orelhas mais pontudas, peludas e tudo mais. E aí a gente já sabe que ela tem uma coisa diferente, e aí chegam na casa dela um homem que é muito diferente, acho que a pele dele é verde ou algo do tipo, ele tem uma aparência diferente, uns dentes diferentes. E ele fala pra ela que fala com a mãe dela, que tipo sabe como que ela forjou a morte. A gente deu pra entender que ela forjou a morte pra fugir. E ela tava grávida. E aí ela fala que não era o lugar dela, que ela não queria mais ficar naquele lugar. Enfim, aquela coisa toda. E aí ele mata a mãe da Judy e o pai da Judy. Ele mata eles por raiva do que aconteceu, por ela ter forjado a morte, fugido com o filho dele, né? Que no caso é a filha dele, né? Fugido com o bebê. E aí ele pega e fala pra ela que vai cuidar delas e leva elas pro mundo das fadas, porque a Vivian é filha dele e a Judy e a irmã gêmea dela são filhas da esposa dele, né? Então ele meio que assume a responsabilidade, leva elas para o mundo das fadas. E aí elas vivem no mundo das fadas desde criança. A Vivian já era mais velha, acho que tinha uns 10 anos, e a Judy acho que tinha uns 6, 7 anos. Assim, pelo que eu entendi, gente, assim, pelo que eu raciocinei aqui da história. Posso estar falando a idade errada, mas é meio que por aí. E aí ela vai e cresceu no mundo das fadas, já tem 10 anos que ela tá no mundo das fadas, e elas sofrem muito bullying porque elas são humanas e elas são fracas, e as fadas lá são imortais e tem magia e consegue, tipo, controlar elas por causa da magia. E elas sofrem muito bullying porque o homem que levou elas é um general, é tipo uma pessoa importante da corte. Então ela convive com a alta sociedade dos feéricos dessa história, entendeu? Ela convive com a alta sociedade, mas ela é super desprezada, então ela sofre muito bullying na escola e tudo mais. Só que a Judy gostou desse lugar. A Judy se apaixonou pelo mundo dos feéricos. Só que ela queria ser uma feérica, mas ela não tem, nem existe essa possibilidade, de acordo com o que ela diz aqui. E ela descobriu que ela ama o homem que matou os pais dela. Tipo, ela criou um apego emocional com ele como um pai mesmo. Ela respeita ele, ela ama ele, apesar de todos os sentimentos que ela tem sobre ela ter visto ele matar os pais dela de verdade, os pais verdadeiros. Mas ela se apegou a esse mundo. A irmã mais velha dela não aceita esse mundo, ela quer ir pro mundo humano e ela vai pro mundo humano de vez em quando e tudo mais. E elas não, elas não querem mundo humano, elas querem se estabelecer no mundo feérico de uma forma boa, elas querem conviver em paz. Ela é a irmã gêmea dela. E a Judy é uma guerreira, ela luta, ela aprende a lutar e ela quer ser um cavaleiro, né? Tipo um cavaleiro da corte. E aí tem uma disputa lá, uma competição, e ela tem vontade de ser, mas o homem que é o pai adotivo, tecnicamente, dela, não apoia isso, fala que ela não tem o que precisa ter para ser uma pessoa que seria um soldado, né, um cavaleiro e tal. E aí, tipo, ela fica meio assim. E aqui tem o Cardan, que todo mundo é apaixonado pelo Cardan, e o Cardan é um babaca daqueles piores, entendeu? O Cardan que faz o bullying com a Judy. Ele é o garotinho mimado, chato, que fica perturbando, sabe? Ele seria o Malfoy, entendeu?
da história. Ridículo, babaca, entendeu? E eles têm magia, então controlam elas. Existem várias coisas de questões mágicas, assim, de coisas pra você bloquear a magia dos féricos, que é muito legal, é muito conto de fadas, assim, me lembra muito conto de fadas. Eu achei muito legal e eu gostei muito da escrita da Holly Black. A história flui muito bem e eu tô gostando, assim, eu não tinha me pegado a ninguém, nem gostado de ninguém, mas aqui nessa parte que eu tô aqui pro final dessas partes aqui, eu comecei a simpatizar com a Judy. Aqui mais chegando para as 100 páginas, eu comecei a me simpatizar por uma coisa que acontece com ela, umas coisas que acontecem com ela que eu fiquei bem assim impactada, porque é muito bullying, gente, que ela sofre mesmo. E o Cardan é um babaca. E toda essa história aqui, tirando a questão férica, me lembra muito Jardim de Meteoros. Você já viu esse dorama? Se você não viu, veja esse dorama. Ele é um remake chinês do Boys Over Flowers, que era um dorama coreano. E é sobre bullying, entendeu? Sobre o garoto que faz bullying com a menina e depois eles viram um par. Entendeu? Tipo, ele vai mudando pra se adequar e melhorando e começa a gostar da menina que ele fazia bullying. É meio que isso, Boys Over Flowers, meio Jardim de Meteoros. Eu posso dizer que eu não vi Boys Over Flowers, mas eu sei que Jardim de Meteoros é um remake de Boys Over Flowers, porque isso eu sei. Mas, assim, Jardim de Meteoros é um dos meus doramas favoritos, entendeu? Favoritos. E sim, é muito de bullying, entendeu? E é uns bullying pesadíssimo, assim, no começo, que tu fica revoltado. E é meio isso que eu tô sentindo com a Judy. Claro que eu já sei que existe esse par, porque todo mundo fala desse par aí, Judy e Cardan pra todo lado. Então eu sei que existia esse casal aí, que todo mundo chipa, porque esse livro já tem bastante tempo que foi lançado. Então todo mundo chipa aí, fica botando, Judy Cardan, imagem, fanart e tudo mais. Mas o Cardan é um idiota. Entendeu? Ao contrário de Jardim de Meteoros, que eu amava o protagonista, ele era um babaca, ele era ridículo. Eu sentia muita raiva dele, mas eu gostava dele. Apesar de tudo, e eu amo ele, sabe? Dylan Wang, tudo pra mim. Então, mudando o assunto, eu não consigo gostar do Cardan ainda. Mas a Judy, eu já comecei a gostar dela aqui nas partes que tá. E tem um tal do Loki que começa a ajudar, meio que se importar com a Judy e ajudar ela, ver que estão fazendo bullying com ela, tipo, tenta tirar ela meio das situações. Então, vamos ver o que vai rolar. É isso que eu posso dizer. Agora eu vou ler a segunda parte, né, a chegar às 200 páginas. Não sei se eu venho falar com vocês ou se eu venho falar só no final, porque na metade eu vou acabar dando spoiler. Eu só falei do primeiro aqui na primeira parte, porque na spoiler é o início, é a sinopse, então é mais de boa. Então, gente, é isso. Eu tô gostando bastante, bastante. Mas é assim, uma historinha legal, assim, leve, divertida. Leve entre aspas, porque tem bullying, né? Se você não tem problema com gatilho de bullying, pra você vai ser de boa. Mas se você tem gatilho com bullying, pode ser que isso te incomode. Porque tem, assim, uns bullying pesados aqui. Principalmente essa parte aí que eu terminei de ler, que foi bem pesada, que eu terminei de ler ontem. Agora eu acho que eu volto pra falar com vocês só quando eu finalizar esse primeiro livro. Mas eu tô gostando muito, gente. Eu gostei muito da Holly Black. E tem muita questão. Gente, parece muito conto de fadas. Na minha opinião, eu sinto lendo um conto de fadas. E eu tô curtindo muito isso. Que eu gosto, né? Então, é muito legal. É legal, gente. Eu gostei, gostei. Holly Black, primeira vez que eu estou lendo. Primeira vez na minha vida que eu leio alguma coisa da Holly Black. E gostei da escrita dela. E a vibe que ela cria e o ambiente, as sensações, sabe? Não sei, eu imagino a floresta mágica, entendeu? É meio isso, tipo Xuxos Duendes. É isso, gente. Depois eu volto aí pra falar com vocês. Até o próximo tempo. Oi, vlog. Passou muito tempo. Muito tempo. Hoje é dia 29 de junho. Eu perdi um take em que eu falo sobre o final do primeiro livro, porque eu fui excluir uns vídeos antigos e excluí junto. Mas sim, eu tinha finalizado O Príncipe Cruel e eu gostei muito, porque tem umas reviravoltas muito loucas que eram totalmente inesperadas pra mim e rolaram no final, e eu gostei disso. Mas eu cheguei a mencionar também que eu não me importei muito com os personagens, eu não me apeguei a nenhum deles. Apesar de eu achar que são bons personagens, eu não me apeguei a nenhum deles. Mas sim, eu me apeguei à história, porque a história é muito boa, as questões políticas são muito boas, que é o forte desse livro. Esse livro não é sobre o romance, é mais sobre as tramas políticas, não é nem muito sobre os personagens. E isso me ganhou, porque é uma coisa que eu gosto muito em fantasia.
E isso acontece muito nesse livro. Esse livro é sobre as tramas políticas, ele é sobre as reviravoltas e sobre os plot twists finais maravilhosos. E os personagens são bons, mas é pra você se apegar à história, não aos personagens. Foi o que eu senti com isso, com o primeiro livro. Mas hoje, dia 29 de junho, que é o penúltimo dia do mês, porque o mês acaba amanhã, eu finalizei O Rei Perverso. Eu enrolei muito pra ler esse livro, eu li um pouco, parei e aconteceu muitas coisas nesse mês comigo, muitas coisas de família, coisas complicadas, e eu não consegui ler. Até Covid eu peguei esse mês, né? Eu estou no processo, né, do Covid. Mas eu tô bem, não tive nenhumas reações, nada demais. Então já estou bem. E eu voltei a ler esses dias, aí recentemente fiquei umas 2 semanas sem ler nada. E eu terminei hoje e eu gostei muito desse livro. Eu gostei mais desse livro do que eu gostei do primeiro. Eu dei 4 estrelas e meia. E as reviravoltas são, de novo, umas reviravoltas muito boas e inesperadas. A Holly Black sabe te surpreender com as reviravoltas. Pelo menos comigo me surpreendeu demais. Eu amei as reviravoltas. E como esse livro termina, e agora eu tô curiosa pra saber como vai acabar, né? E a minha ideia é começar amanhã mesmo, se eu não começar hoje, porque agora eu tô curiosa, é A Rainha do Nada, que é o último livro da trilogia. E é o menor livro, tem 290 páginas, né? Eu acho que é mais de 290 páginas. É, por aí. Tem 292 páginas, ele é o menor. Eu quero saber o que vai acontecer com a Jude depois desse final do segundo livro. Mas eu posso dizer, gente, que a trilogia é muito boa. E se você tem medo de YA, tipo, eu não gosto muito de YA porque é meio bobo, e tem romance, fantasia, romance, não sei o que, porque tá muito na moda. Não é esse livro, gente. Tem sim uma pitadinha de romance, mas é uma pitadinha bem pouca, porque não é sobre o romance mesmo. Literalmente não é sobre o romance, é sobre a trama política, que é muito boa, por sinal. Vários puxões de tapete. Então, recomendo demais pra vocês essa trilogia. Ainda nem acabei, já recomendo, porque são vários puxões de tapete, gente, nessa trilogia, que são muito bons. E tem umas reviravoltas muito boas que a Holly Black botou nessa trilogia. Muito boas mesmo. Muito legal, gente, essa trilogia. Tá, e vai pra minha lista, dependendo do final. Tem muita chance de estar na minha lista de melhores fantasias que eu li esse ano. Muito boa mesmo, gente, muito boa. E se você não curte muito fantasia YA, dá uma chance pra essa, que essa aqui é boa. Essa é boa, de verdade. O começo é um pouco devagar, meio que é mais pra ambientação, mas ela tem um final muito bom. E o segundo livro pra mim foi melhor, porque a gente já tá ambientado, então é só treta atrás de treta. Gostei muito. Vou pegar o terceiro livro e aí eu conto pra vocês o que eu achei do final aqui do terceiro livro. Eu não vou dar spoiler, porque eu não dou spoiler nesse vídeo de vlog. Eu não vou dar spoiler, por isso que eu não tô falando muito, né? Eu falei um pouco sobre o início do primeiro livro pra vocês no primeiro take, que foi o que continuou salvo. Mas é sobre isso, é sobre a Jude, sobre o Reino das Fadas, e é impecável, gente. É uma construção muito boa e é, tipo, incrível. A Holly Black tá de parabéns, parabéns. Eu quero ler as outras coisas dela que ela for lançar, com certeza eu vou ler. Eu tenho um livro do Cardan, né, que é o Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias. Eu tenho ele aqui e ele é um livro que eu já tinha até comentado que eu não ia me desfazer. Mesmo se eu não gostasse da trilogia, eu ia continuar com aquele livro, porque ele é um livro lindíssimo, com as ilustrações incríveis, que eu amei as ilustrações. E eu ia continuar com ele aqui. E agora que eu gostei, mais um motivo pra continuar, e eu pretendo ler ele também. Não sei se vai dar tempo, porque eu tô com algumas leituras pendentes, então não sei se vai dar pra pegar logo pra ler, mas se der pra emendar, eu vou emendar e terminar logo de uma vez todos os livros dessa trilogia. Todos os livros dessa série, né? Porque aquele é o 4º livro. É um livro extra, na verdade. Enfim, é isso, gente. Até o próximo take que eu falo com vocês quando eu terminar o terceiro livro e faço a conclusão da trilogia pra vocês. Outro cenário, outro dia, outro mês, né? Hoje é dia 18 de julho.
e eu finalizei finalmente a trilogia do Povo do Ar. Enrolei muito, mas finalizei o último livro. Gostei muito. Ainda não dei a nota ainda, mas vou dar 4,5. Mesma nota do segundo, achei muito bom como o segundo. Mas não foi 5 estrelas, incrível, impecável. Não, mas foi muito, muito boa. Uma trilogia, assim, muito, muito boa que eu li esse ano. Uma das melhores que eu li esse ano. Gostei muito, gostei da história, gostei da narrativa da Holly Black. E gostei do final também. Gostei do final. Eu pensei que ia pra aquele clichêzinho dos contos de fadas, mas finalmente não foi. Mas ainda bem que não foi. Isso me deixou muito mais feliz com o final e com as resoluções todas. Gostei muito mesmo dessa história. E assim, da história, né? Como eu falei, não me apeguei aos personagens, eu acho personagens legais, mas a história que realmente me prendeu. Eu vou agora ver se consigo ler Rei de Alfene e ver o que eu vou achar. Eu sou apaixonada por essa edição por conta das ilustrações, né? Que são belíssimas. E ele parece ser um livro rapidinho, as folhas são grossas e pouco texto. Parece realmente livro de conto de fadas. Então vou ler, finalizar esse vlog e aí eu conto pra vocês o que eu achei. Aí vocês vão poder ver no canal todo o compilado aí desse tempo todo que eu fiquei lendo essa trilogia. Mas eu gostei muito. Aí eu vou ver se eu finalizo esse livro pra gente poder finalizar um veredito da série inteira, né? Voltei aqui, pessoal, mesma noite, ainda é o dia 18 de julho. Mesma noite. Eu decidi que eu ia ler mesmo e li. E foi 1 hora de leitura, gente. 1h20, 1h10. E eu li o livro inteiro. Que ele é bem pouquinho texto, muita ilustração, diagramação gigante das letras. Então, super rapidinho de ler. Eu li e finalizei agora oficialmente a trilogia e o livro extra de Povo do Ar. E eu gostei bastante, como eu falei pra vocês anteriormente. Eu gostei muito dessa trilogia. Foi uma das melhores trilogias que eu li esse ano. Ela é divertida, é leve, é rápida, é bem curtinho os livros. E ela foca muito na política do mundo das fadas. Ela não é muito sobre o romance, o que foi uma surpresa pra mim. E também outra coisa que foi uma surpresa foi que ela se passa nos tempos atuais no mundo normal, no mundo humano. No nosso mundo, só que, tipo, numa parte paralela do nosso mundo, igual Harry Potter, tipo, é uma baixa fantasia. Isso me surpreendeu, eu gostei bastante mesmo, gente. Eu amei essa trilogia. E o livro extra é bem gostosinho de ler, é bem conto de fadas, e aí conta, tipo, uns contos curtinhos sobre o Cardan, algumas cenas extras e tal, que não tem no livro, e aí conta, mas assim, tipo, bem curtinhas as cenas e os acontecimentos, né, os contos. E é do período dele desde que ele é criança até depois que acaba a trilogia. Então é tipo um compilado desse período todo da vida do Cardan. Achei bem legal, são 11 contos, bem divertido. Eu gostei muito, como eu falei, dessa trilogia, eu gostei de todos os livros. Pra mim, eu acho que o segundo e o terceiro foram os melhores, foram 4,5 estrelas. O primeiro foi 4 estrelas. E pro Rei de Alfene, eu vou dar 3 estrelas. Que é levezinho, rapidinho. Mas o rei dos três, a minha história favorita é o Rei Perverso. O segundo livro foi o meu favorito da trilogia. É isso, pessoal. Gostei muito, recomendo demais. Quero ler outras coisas da Holly Black. Foi a primeira experiência com ela. Eu gostei bastante da escrita dela e de como ela criou esse mundo. Vai ter outros livros desse mundo, já foi anunciado. Já foi anunciado que vai ter outros livros desse mundo, né? Que vai contar a história do irmão da Jude. Então, eu pretendo ler as outras coisas dela, eu achei bem interessante. É levezinho, é divertido, é pra você passar o tempo, ler despretensiosamente, sabe? Um livro rápido, curto e divertido. Esse livro é pra ser divertido, essa trilogia é pra você se divertir lendo. É uma leitura leve e rápida, e faz tanto tempo que eu não leio um livro assim rápido e leve, tipo assim, de fantasia, um livro de fantasia assim, com essa vibe mais levezinha. Faz tempo que eu não leio, então foi muito bom ler e foi divertido e eu gostei bastante. Se eu for dar uma nota pra trilogia, eu vou dar 4 estrelas ou 4,5 estrelas. Não tenho certeza agora, mas assim, fica entre 4 estrelas e 4,5 estrelas pra nota da trilogia inteira.
E vale a pena, gente, vale a pena se você quer uma fantasia leve pra se distrair, passar o tempo e que é divertida e que não é sobre romance. Tem um romance, mas é pouco. É mais nesse terceiro livro que tem mais, assim, algumas coisas de romance, mas ele é muito mais sobre políticas e tramas políticas e reviravoltas e puxões de tapete, que é uma coisa que eu gosto bastante e eu achei bem divertido e bem legal como a Holly Black colocou aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue no Instagram, que lá eu comento tudo sempre em tempo real. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Até o próximo vídeo.